a Maria Garibaldi, é executiva com ampla vivência no terceiro setor, atual diretora executiva do Banco da Providência, organização da sociedade civil que atua com o desenvolvimento e capacitação de mulheres e jovens para a geração de trabalho e renda. Ela também foi diretora executiva do Museu do Amanhã. Quem aqui já foi no Museu do Amanhã? Pô, é um patrimônio da cidade, né? Então, que bacana. Que durante a sua gestão conquistou prêmios nacionais e internacionais. Tem experiência diversificada nas áreas de cultura, turismo, meio ambiente e social. E se especializou em gestão executiva de desenvolvimento institucional. Bem-vinda, Maria. E agora, com muitas palmas também, queria chamar uma pessoa incrível, uma empreendedora social, Carol Santos. A Carol tem um currículo extenso, então eu dei uma resumida. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos em 2017, aos 19 anos, chamada Educar Mais, que trabalha diariamente para proporcionar educação e qualidade a crianças, adolescentes e jovens na favela Final Feliz, complexo do Chapadão. Executou o Blockchain Program, que foi direcionado para empregabilidade e protagonismo feminino por meio da Women Impact, impactando mais de 100 mulheres. Organizou 3 edições do Women in Ethereum. Palavra chique aqui, não sei falar. Uma iniciativa focada no fortalecimento e na inserção de mais mulheres na área de tecnologia. Participa ativamente da rede Muda e outras economias, tendo implementado a moeda Muda como uma alternativa de circulação. Por meio disso, várias famílias no território do complexo do Chapadão tiveram acesso a cestas de alimentos orgânicos. Parabéns, hein, Carol? E agora, por último, mas não menos importante, o nosso secretário municipal de Educação e deputado federal, licenciado Renan Ferreirinha. O currículo dele também é extenso, pessoal, então a gente deu uma enxugada aqui. Como eu mencionei, ele é secretário municipal de Educação do Rio e deputado federal licenciado. Nascido e criado em São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Aê! Boa! Ferreirinha teve sua vida transformada pela educação. É formado em Economia e Ciências Políticas em Harvard, com bolsa integral por necessidade financeira. Em 2018, aos 24 anos, foi eleito deputado estadual mais jovem do Rio de Janeiro e destacou-se como presidente da Comissão de Economia e relator da Comissão da Covid. Em 2021, assumiu como secretário de Educação do Rio a maior rede municipal da América Latina, com 1.549 escolas e 660 mil alunos. Bom, pessoal, todo mundo acomodado? A gente vai começar esse painel, né? É um prazer enorme estar aqui com todos eles. Começar para todo mundo aqui entender um pouquinho do trabalho de cada uma das pessoas que estão no palco. Então, primeiro, a Maria, se você puder contar um pouco, né, do Banco da Providência, fazer a sua fala inicial. Oi, oi. Gente, boa tarde. Que prazer grande. Só celebridade aqui comigo. Estava contando para a Carol, tentava me lembrar de onde eu conheci a Carol e foi ano passado ela apresentando o projeto aqui e hoje a gente está conversando junto sobre educação. O secretário, prazer, a gente já esteve junto em outros momentos e a Marcela, celebridade, com prazer eu estou conhecendo hoje. Então, o Banco da Providência é uma organização social, é uma organização da sociedade civil, já atua há 60 anos no território do Rio de Janeiro, trabalhamos com formação empreendedora. Hoje a gente tem foco em mulheres e jovens. É uma metodologia, a base do nosso trabalho é uma metodologia reconhecida como tecnologia social e ela já roda aqui no Rio de Janeiro há 20 anos. São muitos os resultados, muito impacto, muito aprendizado, muitas parcerias. E dentro dessas parcerias, já trabalhamos há muitos anos com a Secretaria de Assistência Social, parceria com o CRAS, mobilização de território para captação de beneficiários. E aí, nesse desenvolvimento do trabalho e implementação de melhorias, nos conectamos com a Secretaria de Educação recentemente para que a gente pudesse fortalecer o nosso trabalho junto, que consiste
no recorte de mulheres, em formar mulheres para empreender em geração de renda também. Hoje a gente tem um total de 540 mulheres no nosso programa e essa metodologia, ela é chamada de metodologia das 3 fases. A fase 1 é a que fala do desenvolvimento socioemocional. A gente trouxe aqui algumas palavras-chave para vocês gravarem um pouco mais do que eu estou falando, mas esse aqui é só um norte que reforça o que a gente consegue alcançar com essa metodologia. Então, eu vou marcar muito esse momento, porque daqui a pouco eu vou trazer alguns resultados do nosso trabalho junto que tem a ver com esse contexto do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Depois a gente parte para a etapa da qualificação profissional, empreendedorismo e o monitoramento para a geração de renda. Então, é uma trilha formativa que a gente trabalha desde a prospecção no território dessas mulheres até o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, a capacitação técnica, o acompanhamento do abrir o negócio e como que ela está performando. É uma longa jornada, mais de 9 meses aí de acompanhamento. E, recentemente, eu acho que eu vou deixar para falar depois, entendendo como que a gente está operando e como que a gente está realizando esse trabalho, quisemos fortalecer a nossa atuação, batendo lá na porta do secretário e pedindo para a gente entrar nas escolas, porque a gente entendia que trabalhar com mulheres na base da pirâmide, a gente fala de extrema pobreza, a gente fala de renda per capita menor que R$109. A gente podia fazer mais, porque a gente podia fazer pelas mulheres fazer um trabalho pelas mulheres que são mães, tias, avós, que são responsáveis dos alunos. E aí a gente foi lá pedir ajuda para dizer assim, como que as escolas podem nos ajudar e, de alguma forma, a gente conectar o resultado de uma formação empreendedora com a comunidade escolar. Eu vou trazer mais resultados depois, tentei fazer um grande resumo. Não, excelente. Para quem não conhece o trabalho do Banco da Providência, eu sugiro, enfim, entrarem no site, conhecerem mais. É um trabalho belíssimo e com impacto comprovado. Então, tem várias avaliações de impacto que mostram o quanto as famílias conseguem sair da extrema pobreza por meio desse trabalho tão bem feito pela sociedade civil. Carol. Boa tarde, gente. Muito obrigado por dividir o painel com vocês. É muito louco porque a gente está muito conectado. Minha mãe fez uma formação no Banco da Providência. Tem uns aninhos, foi 2021 ou 2020, não lembro. Minha mãe, eu sou a filha mais velha de 5 filhos. Sim, formou com vocês. Na verdade, minha mãe nunca fez uma formação fora do Complexo de Chapadão. E ela fez amigas, que até hoje ela traz para a vida delas. Se tornou costureira. Hoje está trabalhando com outras coisas, mas uma coisa que a gente percebeu muito foi a mudança de estima em relação a ela mesma, a autoconfiança da minha mãe. Então, estamos conectadas. Enfim, e também o Banco da Providência fortaleceu o programa da União Rio, no qual foi onde eu conheci a Marcela, que a gente entregou cestas básicas durante a pandemia. Só no Chapadão foram 10 mil cestas básicas, né, em várias outras ocupações no território. Enfim, por isso que eu falo que a gente está conectado. Mas falando um pouco do Educar Mais, eu sou do território, minha mãe é também. Eu comecei uma organização, a Marcela enfatizou 19 anos, estava no primeiro período da faculdade de pedagogia e queria muito oferecer uma oportunidade de mudança de perspectiva das crianças e adolescentes que moravam no meu território. Não sei se vocês conhecem Chapadão, mas hoje ela é uma das comunidades mais violentas que a gente tem no Rio de Janeiro. Infelizmente, muito afastado da região central, e isso impossibilita diversos outros acessos. E, diferente de outras comunidades nas regiões centrais, a gente tem pouquíssimas organizações sociais. E a nossa comunicação territorial ela é muito escassa. Então, acaba que a gente desenvolve muito, mas acaba atuando muito de maneira independente, né? Então, enfim. E, atualmente, a gente começou com livros, no espaço cedido de uma igreja metodista. E a gente foi para uma associação e, por aí, a gente foi construindo o nosso projeto. A gente não tinha sede, a gente não tinha nada. E aí, com um pitch de uma empresa, a gente conseguiu comprar um espaço caindo aos pedaços, que eu tinha o sonho de reformar. E todo mundo dizia para mim ao meu redor que era quase impossível eu conseguir reformar aquele espaço, porque imagina uma causa com a hidráulica ruim, a elétrica não funcionando,
caos em pessoa. A Marcela conheceu o espaço. Acho que não vou falar. Marcela conheceu o espaço e a Clarice do Banco da Providência. Eu acabei indo para o programa do Caldeirão do Huck, participei do processo seletivo, fui para o The Wall. E lá, a partir da minha participação no programa, eu consegui reformar tudo. O Luciano Huck também apoiou na compra de ar-condicionado, que lá, gente, muito quente, e todas as nossas salas têm ar-condicionado. Hoje é um espaço incrível de acolhimento. A gente está atendendo hoje mais de 130, de segunda a sábado, com projetos de alfabetização, literatura, audiovisual, arte, projetos relacionados à inclusão digital, capoeira. É um trabalho em contraturno escolar, então a gente atua na parte da tarde, né? Enfim, criamos metodologias, tecnologias sociais capazes de transformar. Hoje a gente tem crianças alfabetizadas, a gente tem nossos adolescentes que já estão na universidade também, apesar de pouquíssimo tempo de organização, que soma aí 6 anos. Enfim, tentei resumir também. Obrigada. Pô, super bacana. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade aqui de ver como a sociedade civil, quando ela apoia e quando pessoas fazem parte de organizações, a mãe dela foi do Banco da Providência, eu nem lembrava, tá? Assim, o painel não foi construído com essa perspectiva, assim, só falta oportunidade. A Carol foi uma jovem que teve a oportunidade, agarrou a oportunidade, só que o que a gente não quer como sociedade? Que a Carol seja exceção. Agora a gente está vendo um momento, né, delicado no Chapadão, e eu queria, assim, realmente que a gente levantasse uma salva de palmas para a Carol, porque, assim, são de pessoas como a Carol que não desistem da luta dos seus territórios e estão lá de noite com muito empenho e sobrevivendo a muitos desafios para que aquela localidade da cidade não se sinta prejudicada e tenha acesso aí para que os jovens tenham as oportunidades. E agora, nosso secretário, deputado licenciado Ferreirinha. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Queria aqui agradecer demais essa super mesa, uma honra estar com vocês três aqui. Maria sabe da minha admiração imensa institucional pelo Banco da Providência, é um grande exemplo de organização do terceiro setor, que traz um profissionalismo e traz uma forma de organização que eu acho que toda organização que está tentando fazer impacto no terceiro setor deveria se inspirar. Carol, muito feliz de estar aqui contigo, da gente se reencontrar também. Eu tenho um carinho muito grande pelo seu território, conheço muito bem lá. É a nossa sexta CRE aqui no Rio de Janeiro, na nossa educação. Então, Chapadão, Pedreira, Pavuna, toda uma área que tem um povo muito trabalhador, que passa por diferentes situações que nós sabemos que a nossa cidade precisa cada vez mais estar integrada, mas que consegue ali perseverar, e você apresenta uma via de esperança para isso. Então, você sabe da realidade que nós temos de novas gerações que contam com projetos como você. E Marcela, né, não tenho nem que falar, Marcela é uma amiga já de mais de uma década que sempre acompanhou, ajudou, abriu espaços, abriu caminhos e está sempre fazendo com que a gente possa ir além do que a gente acredita. Então, Mar, um super prazer. Aqui para o pessoal de São Gonçalo, eu queria em especial, gente, eu tenho uma professora minha aqui na plateia, que é a tia Adriana. Queria pedir uma salva de palmas para a tia Adriana, que me deu aula quando eu estava 5, 6 anos de idade. Foi minha vizinha lá no bairro do Mutuá, em São Gonçalo. Então, outra gonçalense que está ali, conhece, né? Morando em São Gonçalo, a gente sabe como é, né? Já dizia seu Jorge. E caía muito bola na casa da tia Adriana, porque a gente morava assim, gente, era aquela vizinha de muro mesmo. Então, assim, é um carinho muito grande te ver aqui. E sem professora, num país não tem futuro, né? Exatamente. Então... E esse é o mês dos nossos professores, dos nossos profissionais da educação, dia 15 de outubro. É uma data muito especial. A gente está preparando aqui na cidade do Rio de Janeiro uma série de ações voltadas para isso, Cíntia, porque a gente acredita que o caminho da educação passa essencialmente pelo caminho da docência, do magistério, do professorado. Isso é fundamental. Eu sou filho de uma professora, sou professor, então a gente precisa deixar muito clara a defesa do professor, especialmente depois da pandemia, que mostrou muito claro isso, Ana. A tecnologia ela vem para nos ajudar, sim, complementar, mas não para substituir o papel do professor, especialmente na educação básica. Isso é muito importante. E no Rio de Janeiro, nós somos a maior rede municipal de ensino da América Latina. Nós temos, Jefferson, 1.549 escolas,
São 660 mil alunos, 53 mil profissionais, dos quais 39 mil são professores. E todos os dias, esses 53 mil profissionais, Marcela e Giovana, acordam para que a gente consiga colocar de pé a instituição que mais consegue garantir os direitos básicos de uma sociedade, que é a escola, e em particular a escola pública. E nesse processo, desde que nós chegamos, desde que o prefeito Eduardo Paes me chamou para ser o secretário, e com o nosso time, a gente tem buscado trazer a sociedade civil muito para perto. Porque o que é público não quer dizer que não pertence à sociedade civil. Pelo contrário, pertence a todos nós. E todos nós podemos colaborar de alguma forma. Não é restringir ou tirar a responsabilidade do setor público de fazer a sua parte. Mas se nós temos uma associação de moradores que quer ajudar, se nós temos um consulado, se nós temos pessoa física, que quer poder contribuir com uma escola, por que não? Por que não contar com esse apoio e fazer com que a gente consiga ir além do que a gente estava conseguindo imaginar naquele momento? Então, por exemplo, a Giovana, que está aqui, toca com a gente o nosso projeto Abrace uma Escola, que é um projeto onde empresas, organizações de terceiro setor, pessoas de forma individual, podem ajudar as nossas escolas das mais diferentes formas possíveis. Pode ser tanto ajudando na infraestrutura, com alguma situação, pode ser na doação de equipamentos, pode ser em algum aspecto cultural, pode ser num reforço escolar, no que for possível. E, de novo, isso não tira a nossa responsabilidade, mas faz com que a gente desburocratize quem quer dar de volta para a sociedade, às vezes, a oportunidade que recebeu. Porque nós temos uma dinâmica, às vezes, cultural, de achar que esse tipo de ajuda não é bem-vinda. Eu queria que fosse esse clamor, gente. Isso deve ser bem-vindo. Porque se a gente vai conseguir mudar a vida de 100 crianças com aquele projeto extra, se a gente vai conseguir mudar a vida de 500, de 200, de 20, por que não? Por que não conseguir ir além? Então, o que a gente busca fazer, por exemplo, com o Banco da Providência, esse trabalho maravilhoso, é que, na verdade, com as mães, com as responsáveis dos nossos alunos, ou com alunas nossas da educação de jovens e adultos. Você imagina quantas mulheres que, com o apoio, com a capacitação, não conseguem ter uma melhor inserção no mercado de trabalho. Mulheres que antes não podiam, Marcelo, porque não tinham acesso à creche, que é o grande desafio do nosso país hoje, de conseguir fazer com que todos tenham acesso à creche. Nós, enquanto país, a gente tem que parar com essa ideia de síndrome, de complexo de vira-lata. Nós avançamos muito no acesso à educação no nosso país. Eu vou finalizar essa fala introdutória. Volta e meia eu escuto alguém falando, um tio meu, tio Pedrinho, sabe, tia Adriana? Falando assim, a escola pública, lá da década de 80 não existe mais, não era como era antes. E a pergunta que a gente faz é assim, mas a escola para quem? Porque lá na década de 80, essa escola não era para todo mundo. Ela era elitista, a verdade era essa. Na década de 90 foi melhorando, em 2000 foi melhorando. Hoje, a escola pública é para todo mundo. Qual o grande desafio? É a qualidade. A qualidade precisa melhorar muito mais. Mas o acesso melhorou. E aonde a gente tem que melhorar o acesso? Na creche. A creche hoje ainda é um calcanhar de Aquiles no Brasil. No Rio de Janeiro, nós criamos 20 mil vagas de creche no Rio. Mas não estamos satisfeitos. Sabe por quê? Porque ainda tem 14 mil crianças que esperam por uma vaga de creche na nossa cidade. E só dá para satisfeito quando a gente conseguir universalizar isso. E quando você tem uma vaga de creche, você consegue inserir a mãe no mercado de trabalho, consegue ajudar a criança no seu momento mais importante de desenvolvimento cognitivo e gerar oportunidades para a nossa cidade. É isso aí, eu acho que só complementando, né, o Ferreirinha trouxe dois aspectos que eu acho super importantes e dialogando um pouco com as falas anteriores, de a gente cada vez mais, como sociedade civil e pessoas que não estão no setor público, nós nos apoiarmos no aspecto da integração para a nossa sociedade avançar e numa relação ética, íntegra, respeitosa, sem nenhum tipo de coisa não honrosa, sabe? Então a gente fortalecer essa interação, né? Eu acho que é extremamente importante e válido. Tem esse exemplo aqui, tem outros aqui na plateia, Instituto João e Maria, enfim, tem vários outros aqui, trabalhos bem relevantes nesse sentido. Então, acho que a gente fomentar isso no Brasil é muito importante. Um outro aspecto
Eu sou diretora do Todos pela Educação. Não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição que batalha para melhorar a qualidade da educação pública no Brasil. Eu acho importante essa fala do Ferreirinha. É menos saudosismo sobre o que foi no passado. Na década de 70, a escola era ótima, mas era para meia dúzia. E a gente tem que garantir a equidade no país, especialmente para as crianças mais pobres, que vivem em situação de vulnerabilidade social, para as crianças negras, as crianças que menos têm acesso nesse país. Agora a gente conseguiu universalizar a educação. Não na creche, que ainda é um desafio. Mas no resto, a gente está com patamares de 95%, 96%. O que a gente tem que garantir agora é a qualidade. E um último recado que eu queria dar para passar para a próxima pergunta. A gente já tem experiências exitosas no Brasil. Então tem uma turma que fica assim, porque na Finlândia, porque lá não sei onde. Não, vamos olhar as experiências do Brasil. Tem muita coisa acontecendo boa em várias CREs. Tem muita coisa acontecendo boa em vários municípios do país, onde a gente já sabe como fazer. O que falta muitas vezes é a continuidade. Chega um secretário, faz um trabalho bom, melhora a gestão, tal, aí vem outro, muda, enfim. Então, a sociedade civil, nesse aspecto, ela é essencial para garantir a continuidade de políticas públicas que venham dando certo, porque não é talvez há uma década atrás, há 2 décadas, se falava, a gente não sabe exatamente como fazer e as crianças todas não estão na escola. Agora as crianças estão na escola, o ensino, a creche tem o seu desafio, mas no Fundo 1, no Fundo 2, e a gente sabe as soluções. Então, como sociedade, a gente cada vez mais reforçar que já existem caminhos. Eu vou passar para uma próxima pergunta. Depois eu queria abrir para a plateia. Eu não sei se é subverter a ordem, eu não sei se pode Rio Innovation Week, mas enfim. Quem quiser fazer a pergunta pode subir aqui e aí a gente vai abrir para a plateia. Tá? Eu vou fazer uma e depois eu abro para vocês. A gente está num evento de inovação, tecnologia. Então eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês como isso afeta o trabalho de vocês. A gente sabe que tem uma perspectiva mais positiva, que a tecnologia é uma potência, ela democratiza, ela dá acesso a muita gente. Mas a gente sabe também que tem uns desafios de ter uma geração tão conectada, né? A gente acabou de ver a medida de proibição do uso de celulares nas escolas, que, na minha opinião, de todos os especialistas do mundo, foi uma decisão acertada. Mas a gente também tem muita potência na tecnologia. Então, eu queria ouvi-los em relação a esses 2 aspectos. Começando pela Carol. Então, eu tenho 2 perspectivas relacionadas a isso, né? Eu lido com as crianças diariamente e o telefone e as telas têm deixado elas muito ansiosas, elas não conseguem se concentrar na aula, né? A nossa coordenadora pedagógica também está aqui, ela sabe muito bem dos desafios que é manter a concentração, o envolvimento daquela criança, daquele adolescente em relação às atividades. E lá no Educar Mais, a gente considera a tecnologia também um aliado para fortalecer os projetos que a gente tem. Então, tem essa questão que são os desafios que é quase impossível não acontecer, porque por conta dessa geração que está mais conectada, que tem mais acesso, hoje uma criança muito nova já tem acesso a um celular, uma criança de 2 anos já desbloqueia um celular e entra no YouTube. Então, como que vai ser a inserção dessa criança na escola? Né? Então, vai ser muito mais desafiador prender a atenção dela, fazer com que ela se concentre utilizando os métodos tradicionais. Então, eu como educadora, eu sou pedagoga também, então eu como educadora, eu encaro que a gente precisa trazer as tecnologias como uma ferramenta para ampliar a nossa metodologia, para poder alcançar mais. Eu falo isso por experiência própria. Lá no Educar Mais a gente já testou, obviamente, comparar uma organização social que atua com um número em uma escola, eu sei que é bem diferente, mas vou dar um exemplo. Hoje, as nossas crianças da alfabetização fazem um coding, que é uma plataforma gratuita de lógica de programação, no qual elas têm um dia de alfabetização e um dia de coding. E alguns até me questionaram, mas as crianças nem sabem ler direito, como que elas vão aprender lógica de programação? Gente, não subestimem as crianças, né? E elas amam. O coding ensina uma lógica atrás de um jogo. Então, elas estão jogando, aprendendo lógica de programação. Está aberto para qualquer pessoa acessar. Outra ferramenta que a gente utiliza em relação à tecnologia é que as nossas crianças, no sábado, que a gente tem inclusão digital, a gente ensinou desde ligar o computador, que muitos não sabem, né? Tem muito acesso, às vezes, ao celular, mas o computador mesmo não sabe nem o que é um navegador, o que é um e-mail, coisa que, quando ela crescer mais um pouquinho, ela vai precisar, até para ser inserida no mercado. A gente tem um gap gigantesco relacionado a isso, que é óbvio. E eles já estão utilizando inteligência artificial para criar NFT.
que é tokens não fundíveis, que já é outra parada. É outra parada. Eles fizeram um NFT utilizando inteligência artificial, subiram para a plataforma e expôs num evento, no Blockchain Festival, que teve aqui no Rio. Então, eu acho que é muito mais a gente discutir como a gente pode aprimorar, dar essas ferramentas para as escolas, e eu acho que não falta vontade, assim. Eu, com o contato que eu tenho com a Sexta CRE, a gente fez um projeto de busca ativa na época da pandemia, que muitas crianças ficaram fora da escola. A gente, enquanto organização, apoiou a Sexta CRE na volta da escola. E a gente teve um caso em específico, que aí eu vou encerrar a minha fala, que ela tinha 7 anos, ela nunca tinha frequentado a escola. E ela tinha feito 6 na pandemia. E o sonho dela era ir para a escola. Ela era criada pela avó dela, era vizinha do Educar Mais. E todos os dias, muito antes do horário dela, ela estava lá, no Educar Mais. Falei, cara, tu vai para a escola. Aí falei na época, o Hugo estava na Sexta CRE. Falei, preciso de uma vaga, ela não conseguiu a vaga, não sei o quê. Ele conseguiu a vaga para ela. Gente, a felicidade daquela menina de ir para a escola foi assim, a Tainá está aqui de prova. A gente conseguiu uma mochilinha para ela, material escolar. E não foi só ela, mas de ver a alegria dela de conseguir estar dentro de um espaço que é direito dela e que, infelizmente, por conta da pandemia, isso foi impossibilitado e teve os seus desafios, a gente percebe a importância da escola na vida dela, né, na vida das nossas crianças. Todas as nossas crianças precisam estar matriculadas na escola pública, né, precisam estar matriculadas na escola. E pensando nesses desafios de metodologia, eu acho que a gente, como organização da sociedade civil, que já discutiu muita metodologia, a gente tem muito para contribuir nessa nova fase tecnológica, de trazer quais são essas experiências que deram certo e conseguir fazer com que isso escale. Essas metodologias inovadoras, metodologias gamificadas de ensino, no qual as crianças ganham tokens, moedas, por cada desafio pedagógico cumprido. E muitas das vezes, a recompensa dessa moedinha, às vezes é uma ativação de experiência comendo sorvete. A gente leva as crianças, a gente troca as moedinhas no final do ciclo por bombom. E a gente tem uma taxa de leitura, porque o projeto é voltado para a leitura, muito grande. Então, assim, a Rebeca é um exemplo que a gente fez uma competição gamificada de incentivo à leitura, e ela leu 15 livros. Então, assim, hoje, a formação leitora, essa aproximação com o livro e essas estratégias, elas precisam sempre ser repensadas para que a gente consiga definitivamente alcançar esse público mais conectado. É isso. Super bacana. Parabéns, hein, pelas experiências. Maria, se quiser complementar. Que aula, né? Marcela, é tão difícil a gente trazer uma fala linear quando a gente pensa na realidade que a gente tem no Brasil e nos diferentes públicos. E aí, quando eu trago para o recorte do banco, que a gente conversava há pouco, quando a gente fala de público em extrema pobreza, mulheres dos seus 18 aos 60 anos, a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação, eu trago um público que não sabe dos seus direitos enquanto cidadão. Então, é uma resposta que é muito linear. Se a gente olha para se a gente tenta colocar todo mundo no perfil único, se fosse alguns realidades aí, a gente tem outros. Então, eu acho que tem 2 lados aí. A gente olhar, uma potência e quando você traz essa minha língua aí, né? O não celular em sala de aula, mas o não celular como que pode ser um aliado, né? Eu acho que é um dificultador, dependendo do recurso que a gente trabalha. O Banco da Providência, particularmente, lockdown ali em 2020, né? Como que a gente manteria os nossos projetos ativos numa realidade que a gente vai para dentro do território e a gente está lá com o povo. A gente teve uma experiência que não foi exitosa. A gente não conseguiu performar bem, provocando um público que não tem acesso, que não tem conhecimento a usar a ferramenta. A gente precisou repensar muito a nossa atuação e aí incomoda quando a gente escuta, não aqui, obviamente, mas em outros ambientes, quando fala de democratização, a tecnologia e tal. Mas como? Né? Está falando de quem? Está falando de que realidade? Mas eu vou trazer como oportunidade também, trazendo um outro contexto do Banco da Providência, que desenvolvemos em 2020 um formato novo de projeto,
quando o Banco da Providência decide replicar a nossa metodologia. Então, a gente montou uma estrutura de repasse da nossa expertise, da nossa metodologia para o Brasil. Aí São Gonçalo está presente com a gente hoje, participando com organizações de base comunitária. Então, são organizações que estão aprendendo a nossa metodologia para aplicarem no seu território. Hoje o Banco da Providência atua, eu gosto sempre de falar, porque aí eu vou para o meu Nordeste, do sertão do Cariri até São Gonçalo. Então, quando a gente olha para o Banco da Providência com tecnologia social, com metodologia de atuação com base da pirâmide, na atuação direta a gente não teve uma experiência exitosa, por um dificultador com o perfil desse público. Mas daí a gente construiu um outro caminho, que foi estruturar uma forma da gente alcançar um público maior, pensando no potencial que é inovar, no potencial que é você trazer a tecnologia a seu favor. Então, eu acho um bocado complexo, porque a gente não vai ter uma resposta linear para isso, vão ter situações, vão ter públicos, mas eu queria trazer esses dois contextos. Um que a gente atua com o público direto, e aí desse recorte foi essa situação, mas aí de que forma a gente tentou, dentro da nossa realidade de organização da sociedade civil, atuando no Rio de Janeiro, fazer isso crescer e expandir aí nosso alcance. Pô, muito bacana. E essa perspectiva que você traz, né? A gente está em vários Brasis, em vários Rio de Janeiros, né? Assim, vários São Gonçalos. A realidade é muito distinta, né? Então, para a gente não ser leviano também e falar, não, porque uso da internet, democracia... Não, a gente tem que contextualizar cada uma das falas e cada uma das ferramentas, né? E agora vamos ouvir nosso secretário. Eu acho que, assim, Marcelo, é engraçado, porque dá o nosso exemplo recente aqui, né? A nossa experiência recente, com tentativas, erros, acertos e como que a gente vem avançando. A gente tomou uma decisão muito forte recentemente, no mês passado, de proibir o uso de celular nas salas de aula, salvo quando o professor autorizar para fins pedagógicos ou quando a criança necessitar por algum motivo de saúde. Nós fomos a primeira cidade do país a tomar essa decisão baseada no relatório da Unesco, que recentemente clamou que os governos tomem decisões, regulamentem isso. Porque é exatamente o que a Carol falou. Nós vivemos uma epidemia de distrações. Todos nós vivemos uma epidemia de distrações. E imagina as crianças que não têm um acúmulo de experiências, de decisões, um acúmulo de vida, para conseguir entender o que cabe, o que não cabe, qual que é o momento, quais são os limites. Os algoritmos são desenhados para viciar, para esgotar muito dessa energia. O excesso de telas, o relatório da Unesco diz muito claramente, o excesso de telas está completamente associado com uma menor autoestima, menor curiosidade, maior ansiedade e até índices de depressão. Então, a gente precisa educar as nossas crianças novos hábitos para os novos tempos que nós vivemos. Dito isso, a gente acredita que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada, não uma vilã, se ela não for usada da maneira consciente, como a gente tanto acredita. Da mesma forma que nós tomamos essa decisão, a nossa principal ação de governo, nesse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes para a educação, é a criação dos JETs, que são os ginásios experimentais tecnológicos, que é um modelo de escola super inovador, que tem a tecnologia no epicentro do que quer promover. O JET é o CIEP do século XXI, uma escola de tempo integral, onde a criança possa ir para se alimentar, interagir com os amigos e ter acesso a uma educação mão na massa que possa preparar esse jovem, essa criança, para os desafios do nosso século. É uma educação mão na massa como? Você tem ali, através das diferentes áreas do conhecimento, o estímulo à criatividade, o estímulo ao pensamento crítico. A gente tem uma sala dentro do JET, cada JET, que é o colaboratório, que é o coração desse colégio, né? O colaboratório é o espaço maker, mas a gente abrasileira aqui o que a gente faz. Né, Doug? O Doug tem uma história, Marcelo, que é o seguinte, primeiro JET que a gente lançou, Doug, dá um tchauzinho pra turma aí, pra turma ver ali, ó. O Doug é um especialista nosso em tecnologia, professor da rede, e aí a gente lançou o primeiro JET nosso, que é o Elza Soares, no bairro do Rocha. Estávamos lá, o prefeito chegou, né? Aí quando o Doug se apresentou, o prefeito se amarrou no nome do Doug, né? Falou assim, nossa, pô, gostei de você, o que for.
E aí o Doug estava ensinando para as crianças, e na hora da gente lançar lá no palco o que for, o prefeito, eu queria aqui, gente, em nome de todo mundo, dar os parabéns pro Doug. Então, Doug, que você possa vir aqui. E o Doug não estava. O Doug estava lá com os alunos, explicando para os alunos o que era. Então, assim, foi aquela coisa, né? Cadê o Doug? E ficou aquele clima de buscá-lo. Então, o Doug hoje é um personagem da nossa rede aí também, com muito orgulho, porque nós temos professores que se capacitaram para ajudar os nossos alunos a entender o que eles podem cada vez mais inovar, programar, poder estar tendo acesso à programação de Scratch, a linguagem básica, até essa mentalidade, lógica computacional. Isso é muito, muito importante. E a gente acha que o modelo do JET é a melhor estratégia que nós temos para isso. E é muito simples para mim como que você consegue, em algum momento, valorizar a tecnologia ao máximo e no outro momento você fala assim, ó, agora não. E agora a gente precisa que a autoridade do professor, a gente precisa que seja. Por quê? Porque em todo esse momento você tem que ter uma intencionalidade pedagógica clara. A criança está na escola para aprender. A criança está na escola para se alimentar. A criança está na escola para aprender a cair, a levantar, a brincar, a correr, a suar. Se a gente não se organizar, olha como que estão os recreios de muitas escolas, Brasil adentro, onde cada criança está na sua bolha, com a sua tela. O webbullying é real. São problemas reais. E a sociedade precisa começar a reagir a isso. Tem um artigo recente da Tânia Menai, uma amiga minha, e da Marcela, que é assim, gente, uma obrigação de leitura na revista Piauí, que fala sobre isso. E que basicamente diz, né, que daqui a poucos anos vai ser muito consenso, gente, que entregar um smartphone na mão de uma criança sem nenhuma forma de regulação e acompanhamento é uma irresponsabilidade. E a gente precisa se adaptar, famílias, escolas, pessoas. Eu tive recentemente num casamento que os noivos viraram e falaram o seguinte, ó, nós gostaríamos que ninguém tirasse foto da cerimônia, nós temos um excelente fotógrafo, a gente quer que vocês estejam presentes aqui. Presentes conosco. A Madonna acabou de anunciar que ela não quer ir nos shows dela, aquela loucura de todo mundo na frente, tirando foto, porque tem algo a se pensar sobre isso. A gente está deixando de viver a realidade para poder ficar naquela coisa de ter as 30, 40 mil fotos no nosso álbum de iPhone e tudo mais. E nas nossas escolas, as referências que chegam para as nossas crianças são dos seus familiares, dos seus profissionais, dos professores, também imersos nisso. Então a gente está começando a ter uma atrofia social em muita gente. E isso, gente, é muito sério. Isso é muito sério. Mas a tecnologia pode ser a grande solução também para que a gente consiga combater desigualdades, que a gente consiga individualizar o processo de acompanhamento daquele aluno. Hoje, no Rio, nós temos as nossas avaliações que geram uma fotografia das lacunas de conhecimento de tal aluno, que fornecem insumos para que a formação continuada seja adaptada e que a gente saiba o que exatamente a Mariazinha está precisando e o que exatamente o Pedrinho está precisando de apoio, porque a gente consegue trabalhar com grandes números, que é a visualização de dados. Isso só é possível com tecnologia. Aí a tecnologia é uma grande parceira. Nos jets que você tem do alfinete ao foguete, da máquina de costura à máquina impressora 3D, a tecnologia é fundamental. Mas isso, gente, é pensado, estruturado e bem acompanhado. Boa, excelente reflexão. Eu reitero para vocês lerem o artigo da Tânia Menai na Piauí. É uma aula, ela passou meses escrevendo sobre os desafios e o quão nefasto é a tecnologia se mal utilizada para crianças e jovens. Eu queria abrir espaço, já me sinalizaram 10 minutos aqui, para alguém da plateia que queira fazer uma pergunta. Só peço que venha para frente, só para eles poderem ouvir a pergunta, por gentileza. Se puder falar seu nome. Tem outro? Boa tarde. Sou Viviane Japiaçu, sou professora na Universidade Veiga do Almeida e a gente tem um projeto meu que eu coordeno com meninas nas escolas do município. São 5 lá da terceira CRE, tá, no Grande Meier.
E aí eu queria saber como é que a gente pode fazer para enfrentar os desafios, né? Porque é justamente um projeto que trabalha tecnologia, com meninas, educação maker. A gente está enfrentando um desafio grande da impossibilidade de usar a internet e computadores nas escolas, né? Eu sei que teve um problema de hacker no ano passado. Queria saber como é que está se trabalhando até para viabilizar essas ações que vocês foram colocando aqui, que para a gente está super difícil. A gente tem a parceria da Nave do Engenhão, que tem sido assim maravilhoso, está ali do ladinho, mas essa impossibilidade de usar na escola até atrapalha da gente que forma um professor para ele aplicar com outras turmas e não está sendo possível. Maravilha, deixa eu responder você. Eu conheço bem também a Veiga, já estudei muito lá naquela biblioteca bonita de vocês lá. Seguinte, vamos lá. Eu estava até conversando aqui com a turma da Hawaii, que estava falando para mim sobre coisas de lousa digital, tudo mais. Eu falei, gente, adoraria saber sobre a tua lousa digital, mas o nosso problema aqui é muito básico, é conectividade em escola. E esse é um problema nacional muito forte. Você tem uma ideia, só 2% das escolas do Brasil hoje têm acesso a uma internet de qualidade para uso pedagógico. As escolas hoje têm acesso à internet para uso administrativo. É aquela situação, tá lá, mandando um sistema que for, 2% das escolas brasileiras têm acesso para uso pedagógico de qualidade. Aquela internet validada pelo FNDE de qualidade e padrões internacionais. Isso é uma lástima. A gente acabou de conseguir agora participar da formação de uma política pública muito importante a nível nacional, e isso precisa partir de Brasília, porque o Ministério da Educação tem que fazer o seu papel de grande promotor de políticas educacionais, indutor de políticas educacionais, que é o Escola Conectada, que a Marcelo, todos está super acompanhando isso também, e o Rio tem sido uma das cidades mais chaves desse processo, que é conseguir fazer com que a gente chegue até 2026 com todas as escolas brasileiras com uma internet satisfatória. É uma meta muito ousada, muito difícil para a gente e para Brasília lá com o governo federal. O que a gente está tentando fazer, Viviane? Os JETs, ele é uma transformação de um combo. Então você pode ter certeza que nos JETs hoje você já vai conseguir um nível de estrutura, de infraestrutura, tanto de hardware, ou seja, de equipamentos, quanto da conectividade e até dos softwares, o que você pode estar tentando utilizar ali também. Só que, de novo, a gente tem esse ano, são 70, ano que vem são 200. A gente tem um universo de 1.549 unidades. É tudo muito grande, tudo muito forte. Sem contar que no Rio nós temos inúmeras outras dificuldades que passam desde o roubo do cabo de fibra ótica, né? Que você sabe que é uma realidade extremamente perversa na nossa cidade. É a máfia que se tem de venda de cabos e tudo mais, e ferro velho e tudo mais. Até uma outra situação, que é aí o processo de formação dos profissionais para conseguir utilizar isso. Eu acho que o exemplo da lousa digital de 10 anos atrás é muito interessante. Lembra quando teve aquele boom, há 15 anos atrás no Brasil, de que a escola que não tiver o quadro digital vai falir, ou ninguém vai, o que for? E não aconteceu isso. Sabe por que não aconteceu isso? Porque todo mundo focou em ter um equipamento super high-tech e ninguém ensinou adequadamente quem deve aprender a ensinar a usar. Diferente da pandemia, onde todo mundo se forçou a entender o que é Zoom, o que é Meet, o que é isso, o que é aquilo, e entendeu que a tecnologia não vai substituir o professor na educação básica. Quem é pai e mãe sabe disso. Ficou com a criança em casa, sabe o desespero que foi ter que lidar com isso. E tinha-se também um certo entendimento de algumas pessoas equivocado de achar que qualquer um pode ser professor. Amigo, isso é o maior absurdo. Para ser professor tem que capacitar, tem que estudar, tem que ter propósito, tem que ter muita coisa para conseguir conduzir uma sala de aula com 40, 35 alunos. Então tinha um pouco desse entendimento antes da pandemia, de não, professor, vá lá, peraí, faz com o seu em casa, que a gente quer ver. Não, é só escola. Eu sou um grande defensor do espaço escola. E aí tem algumas ideias no Brasil, às vezes, de acabar com isso, o que for, né? O tal do homeschooling. Assim, eu não me oponho ao debate, mas eu quero saber quem vai garantir a nutrição da maneira adequada, quem vai garantir o olhar atento no combate que se tem a abusos. 70% dos abusos sexuais no Brasil acontecem com membros familiares. E quem detecta a vasta maioria é a escola, é a professora, é o diretor, é um inspetor. E outra coisa, saber viver em sociedade. É aquela coisa, as crianças têm que aprender a conviver com criança, com outro ser humano.
Quantas crianças não ficaram um pouquinho diferentes na pandemia? Por quê? Porque não aprenderam a dividir, a perder, gente. A criança não aprendeu a perder. E na escola isso aprende. Óbvio que tem que ter uma outra preocupação, que é qualquer forma de discriminação, de bullying, é uma outra situação. Mas o ambiente colaborativo integrador, só a escola consegue ofertar. Excelente. Como a gente está acabando já o nosso tempo, eu vou abrir para uma última pergunta. Se puder ser bem objetiva quem fizer a pergunta. E aí vocês já respondem e fazem considerações finais. Pode ser? Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária Ferreirinha. Vinícius do Colégio MOP, do Cinep. Prazer estar aqui com vocês. E eu tenho acompanhado um pouco na área de tecnologia, especificamente a questão do tutor, né? Que promete uma transformação muito forte com a Khan Academy lá do Salman Khan iniciando esse processo. Queria saber se já existe alguma iniciativa aqui de se pensar em algum suporte para esse tipo de tecnologia ganhar escala, ou se vocês pensam em surfar uma onda de um eventual lançamento lá fora. Enfim, mais para a gente aprofundar a questão do 1 a 1. Tá ótimo. Maravilha, vamos lá. Não, super, Vinícius, bom te ver aqui também, parabéns pelo trabalho. Tem sim, algumas situações legais, acho que o Khan Academy é um grande exemplo, o Duolingo é um grande exemplo para línguas, outras ferramentas super bacanas. A gente tem na nossa rede várias experiências piloto acontecendo ao mesmo tempo. Você, por exemplo, tem algo que a gente está investindo muito agora, nessa linha do tutor, é o tutor universitário, tá? Que a gente tem um tutor universitário de forma presencial e de forma online. A gente está testando o de presencial com um número grande de escolas, são 700 tutores universitários. O nome do programa é o TUCA, Tutor Universitário Carioca. Então a gente está testando, entendendo, se der muito certo a gente vai expandir mais para o ano que vem. E também acontecendo de forma online, mas aí tem aquele desafio que a Viviane também pontuou, que não só da infraestrutura que a gente tem melhorado das escolas, mas de entender que a educação digital, não vou dizer que eu sou cético do remoto na educação básica. Eu acho que a educação remota ela tem um papel, mas de não substituir. Substituir temporariamente se tiver uma situação, por exemplo, de saúde, como teve uma pandemia, ou de violência. Mas, mais importante do que a criança fazer em casa, é levar o digital para o presencial. É tornar a escola mais digitalizada, é tornar a escola mais conectada. É o professor numa sala poder ir lá no MoMA, poder ir lá no Malba, em Buenos Aires, e mostrar, sabe? E dizer o seguinte, ó, é aqui, isso não tem preço. E a gente tem feito muitas videoaulas pensando nisso também, através do nosso braço, a Multirio, na cidade do Rio de Janeiro, nosso trabalho, de falar o seguinte, ó, você conhece o Museu Histórico Nacional? Tem uma videoaula pronta aqui de 10 minutos que você pode estar utilizando, voltado para isso. Isso é muito legal. E tem uma outra coisa que eu queria acrescentar na sua pergunta, e concluo, que a gente está estudando muito, tem muita literatura sobre isso, mas a gente está estudando na prática, com algumas universidades parceiras, que é o tal da tutoria entre alunos, que é o peer learning, né? É impressionante como os alunos aprendem com os outros alunos também. E é muito legal isso. E aí você criar alguns incentivos do aluno representante, o aluno tutor daquela matéria, né? E aquela coisa aonde que ele consegue, né, ajudar. E muitas vezes um aluno se abre mais para um outro aluno do que às vezes para um professor. Então a gente está tentando entender também como que isso pode, especialmente no Fundamental 2, ser melhor explorado e gerar bons exemplos. Sabe aquela ideia de que o CDF sofria, né, um pouco? Mas não, o CDF tem que ser um bom exemplo, mas é um CDF integrado. É um cara que está mandando bem naquela matéria e é valorizado, porque o aluno quer ser isso. Porque esse CDF está indo para a Disney, para a NASA, quando ganha a Olimpíada de Matemática na rede municipal do Rio. Esse CDF está abrindo a Bienal do Rio porque ele está mandando bem. Mas é desmistificar aquela ideia da exclusão social e falar assim, não, eu quero aspirar a ser isso. Da mesma forma que o aluno descolado no futebol, na cultura, já tem um entendimento social que é. Então a gente está tentando entender muito esse aprendizado entre alunos também. Pessoal, rapidinho também, só agradecer demais. Obrigado, Marcela, obrigado, Carol, obrigado, Maria, um prazer estar aqui com vocês. E acho que para todos vocês aqui, vocês certamente moram muito perto de alguma escola municipal. Então, se vocês puderem, de alguma forma, participar dessa comunidade escolar, e acho que tem diferentes formas disso. Tem festinha junina, tem festas que acontecem ao longo do ano, tem o muro, que às vezes alguém tem uma péssima ideia de pichar ou de fazer alguma coisa. Ou seja, acompanhar, ajudar,
contar sobre a sua experiência, contar o que você faz, servir de exemplo para os nossos alunos, pode ter certeza que vocês podem inspirar muita gente pela nossa cidade. Obrigado, gente. Valeu. Pessoal, queria agradecer demais a presença de todos vocês, a Rio Innovation Week por dar esse espaço para a gente, aos nossos painelistas, e eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa plateia concorda, é unânime, a gente só vai ter um país decente, inclusivo, com oportunidade para todo mundo, com uma educação pública de qualidade. Não adianta discutir sobre inteligência artificial, colonizar Marte, enquanto a gente não tiver oportunidade, todas as nossas crianças no Brasil. O Brasil tem muito a caminhar, a gente devia ter vergonha com o país de não garantir que todas as crianças tivessem acesso a uma educação pública de qualidade. Tenho certeza que vocês concordam, tenho certeza que cada um aqui está fazendo sua parte, quem ainda não faz o suficiente, acho que fica a reflexão de poder fazer um pouquinho mais. Chegou a Alice aqui do Movimento pela Base, que é um exemplo também da sociedade civil, tem o Instituto João e Maria, tem vários outros que a gente não conhece aqui, que eu pessoalmente não conheço, mas que devem estar fazendo sua parte. Então é isso, acho que todo mundo, sociedade civil, as empresas que estão presentes aqui, o setor público, por esse mesmo objetivo de educar as crianças e os jovens do nosso país.